Seja bem-vindo ao quadro Café com Maná. Estamos na segunda temporada falando a respeito dos processos que nós enfrentamos na nossa vida. Falamos muito em propósito, mas principalmente quais etapas nós temos que trilhar e passar para chegar no alvo desejado. Amém? Eu sou Alexandra Trintim e esse é mais um Café com Maná. Todos nós em algum momento a gente já se perguntou para Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer me usar? Em qual área o Senhor quer me usar? Quais são os teus propósitos para a minha vida pessoal? Com quem vou casar? Que profissão eu vou ter? A gente começa a fazer tantas perguntas e a gente começa a entrar num loop de perguntas existenciais. Afinal, por que eu estou aqui? Né? Todos nós em algum momento já passamos por aquele momento crítico de indecisões e incertezas. E isso não acontece só com jovens, não. Pessoas que já estão numa fase adulta, né? Que já estão lá com algumas áreas da sua vida já encaminhadas, também se fazem perguntas desse tipo, querendo saber qual o propósito de Deus para a vida dela. E quando a gente começa a indagar e perguntar, a gente tem só um texto de referência na Bíblia que vem nos ilustrar de uma forma extraordinária qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E ele está aqui, em Jeremias capítulo 18. No versículo 4, mais especificamente, nos diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. É como se todo o propósito de Deus, além de nos dar salvação, se restringisse a isso. A nos tornar vasos de honra na sua casa. Nos tornar pessoas aptas a serem preenchidas pela sua presença, pelo seu evangelho, por frutos que seja capaz de chamar a atenção de outras pessoas para conhecer Deus da mesma forma que nós conhecemos. Todo o propósito de Deus para a nossa vida é como se girasse em torno disso, nessa produção, nessa confecção de um vaso. E quando eu digo vaso, eu digo literalmente um vaso, um recipiente onde guardamos e armazenamos coisas. Os vasos antigamente, na época em que esse texto foi escrito, ele servia para guardar várias coisas, desde comida, líquidos, azeite, perfumes ou até mesmo joias preciosas. Mas independente do que é guardado no vaso, a finalidade dele era muito importante quando alguém adquiria. Era armazenar algo, era guardar alguma coisa valiosa. E Deus ele nos chama para sermos esses recipientes, guardando coisas valiosas, guardando a sua presença. E junto dessa presença, todas as bênçãos que nós podemos ou não conseguimos imaginar. Então, quando a gente entende que Deus ele tem um propósito para nós, nós entendemos que o propósito dele é nos tornar vasos de honra na casa dele. Aqui, através dessa história, Deus ele ilustra ao profeta Jeremias a finalidade que ele tinha para com o povo de Israel. Ele mostra alguns elementos aqui, conforme nós já estudamos, de um oleiro, de um barro, que ganha uma forma de vaso. E no decorrer dessa confecção, o vaso se estraga, ou melhor dizendo, ele ainda estava mole e ele se desmonta na mão do oleiro, né? Só que o oleiro torna a fazer dele um vaso diferente. Então toda a finalidade de Deus é nos tornar vasos e ele trabalha incessantemente até conseguir fazer com que nós cheguemos ao propósito e à estatura que o Senhor determinou para nós. Então esse vaso se quebra e aqui nessa passagem o Senhor diz: eu posso refazer a nação de Israel, porque essa palavra era para Israel. Aplicada aos nossos dias de hoje, o Senhor diz, mesmo que a gente se quebre, mesmo que a nossa vida se perca, mesmo que pareça que o propósito do oleiro se perdeu e se quebrou, Deus ele volta e ele continua fazendo o seu trabalho sobre as rodas, ele continua moldando a nossa vida para nos tornar vasos de honra. Talvez você não entenda isso na profundidade dessa palavra. E por isso que muitas vezes a gente tem crises existenciais, porque a gente começa a se perguntar: o que Deus quer colocar dentro desse vaso?
O que será que Deus quer colocar ali dentro de valioso? Quais são os dons que Ele quer me dar? Qual é o meu chamado? Qual linha será do meu ministério? E a gente fica questionando e perguntando e a gente não entende. E parece que Deus, ele não nos responde o que Ele quer colocar ali dentro. Mas calma, não te preocupa com o final do processo. Se preocupe apenas em entender quais são as etapas, em qual delas você está e o que precisa fazer e reagir para suportar o processo. Deus ele tem colocado no meu coração essa palavra, eu tenho estudado muito, meditado em cada um desses episódios, em cada uma dessas etapas. Algumas delas eu já me identifiquei. Algumas delas eu tenho a impressão que eu ainda estou vivendo e que ainda voltou e que eu avancei, mas voltei. Então é muito comum no decorrer desses vídeos você achar que você está aqui e daqui a pouco você está lá. Porque nós estamos em processo. Deus está nos formando para sermos vasos. Ele tem coisas bonitas para colocar dentro de nós quando nós estivermos prontos. Talvez você diga assim, bom, eu estou recém no começo porque eu não sei nem o que Deus quer de mim. Mas eu estou te respondendo agora. A palavra dele diz que ele nos vê como vasos, vasos para a sua honra. O Senhor, ele quer colocar coisas bonitas em você. Ele quer trabalhar na sua vida de uma forma, de um jeito que você esteja pronto para armazenar todos os sonhos, todos os projetos que ele tem para a tua vida. Deus, ele tem coisas planejadas, ele sonhou conosco antes mesmo de nós nascermos. Ele sabia sobre nós, ele sabe sobre nós, ele conhece tudo ao nosso respeito. Ele tem coisas lindas preparadas para aqueles que creem no seu nome. Talvez você ainda não veja, porque você olha para você e você vê apenas barro. Ou talvez você esteja vendo um vaso que se quebrou, um vaso que se desmontou, que ficou tão desconfigurado que foi preciso ser refeito novamente. Mas saiba que se você estiver nas mãos do oleiro, ele pega você e ele molda, ele prepara da forma com que ele planejou. Coisas lindas Deus tem reservado para aqueles que creem no seu nome. Mesmo que você não veja, mesmo que você nem saiba qual vai ser o produto que será colocado dentro de você, apenas creia e confie no oleiro. Ele tem planos para a tua vida. Ele sabe tudo, ele sabe como vai te usar. Ele sabe quais as habilidades que você tem que poderão ser úteis no evangelho dele. Ele sabe todas as tuas características, tudo aquilo que ele vai poder fazer por intermédio da tua vida quando você estiver pronto. Tão somente permita que o oleiro molde, que o oleiro prepare você para o maior propósito de sua vida, que é ser um vaso de Deus. Eu posso achar que o meu maior propósito de vida é ser mãe, é me casar, é ter uma empresa. Eu posso achar que o meu maior propósito de vida seja ter uma faculdade, um curso superior. Mas não. Nosso maior propósito de vida não são essas coisas terrenas. Não são coisas que Deus nos dá e, inclusive, Ele gosta muito de nos abençoar com elas. Não pense que não. Deus gosta muito de nos abençoar com elas. Mas o maior propósito dele está em nos tornar recipientes que comporte a sua presença. É nos tornar vasos que comporte a presença dele, que seja capaz de guardar esse tesouro precioso que é o Senhor Jesus. Então permita que ele cumpra o propósito maior que ele tem para você. As outras coisas ele encaminha, as outras coisas ele manda, as outras coisas no tempo devido chegam até nós. Então não fique preocupado, não fique ansioso. Talvez você está num período da vida em que tu diga, mas irmã, eu não tenho como ter paciência, minha situação está difícil. Deus ele sabe que é só a graça até aqui, porque senão tinha parado, eu tinha desistido. Irmã, minha situação está assim, ó, Deus precisa fazer um milagre. Calma, calma, ele vê que está assim. Ele sabe tudo.
Ele conhece tudo, mas Ele não vai te desamparar. Ele não vai permitir que as coisas faltem, Ele não vai permitir que o mal aconteça no sentido de que você não veja mais solução. Ele vai agir, mas calme, permita que o propósito maior chegue. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas, mais do que as nossas necessidades humanas ou físicas. A vontade, o desejo por Deus, ele tem que estar dentro de nós como prioridade, como propósito maior. Então busque essa presença, busque a face de Deus. Deus ele vai te dar todo o resto no momento certo. Por vários momentos da minha vida eu me deparei, eu me debati porque eu queria as coisas, eu precisava de algumas coisas. E eu não estou falando de coisas supérfluas, eu não estou dizendo coisas que muitas vezes nós, mulheres, desejamos porque nós somos mulheres, né? E tem coisas que só mulher quer ter, né? Não, não é isso. Eram coisas básicas, eram necessidades básicas. E Deus estava trabalhando na minha vida porque Ele tinha um propósito maior. O propósito dele era que eu me tornasse um vaso. E as bênçãos, as necessidades, elas não podiam sufocar esse propósito. As bênçãos, elas não podiam roubar a minha atenção e tirar o meu foco do propósito maior. Eu tive várias etapas na vida, várias conquistas que foram difíceis, várias conquistas. Mas eu posso dizer para você que em todas essas conquistas, que na época eu achava que eram principais, primordiais, hoje eu vejo apenas como um troféu na prateleira, como apenas um item conquistado. Eu consegui compreender que o meu maior objetivo, que o meu maior propósito era ser vaso. Era me tornar um vaso que comportasse a presença dele. Porque quando eu permitisse me tornar um vaso e ser vaso, um vaso pronto, o resto viria. Deus, Ele quer que você entre nesse propósito, que você tenha isso em mente, que apesar de ter outras necessidades, elas não são principais, porque a principal é olhar para o céu e dizer: eis-me aqui, faz de mim um vaso em tuas mãos. É fazer essa oração. Esse é o teu propósito maior. O restante são bônus, são coisas que Deus vai agregar. Mas a bênção maior é ser portador da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu te convido a estar aqui semana que vem para ouvir a primeira etapa do processo da formação do vaso. Quer saber qual é? Qual é a primeira etapa do processo da formação desse propósito, desse vaso? Vem comigo semana que vem e você vai descobrir. Deus abençoe a tua vida ricamente. É o meu desejo e eu agradeço a sua audiência. Eu tenho recebido relatos de pessoas que têm acompanhado esses vídeos e que Jesus tem alcançado vidas que não conheciam a Ele ainda. E que Jesus tem restaurado pessoas que já estavam um pouco desanimadas na caminhada. Só o Senhor sabe que esse é o maior objetivo desses cafés com maná aqui, é poder ser bênção na tua vida. Então vem comigo semana que vem e você vai descobrir a primeira etapa do processo. Deus abençoe.